Bom dia, querido oitavo ano. Que saudade de vocês, gente. 15 dias aí, dormindo até tarde. Bom, né? Mas a gente voltou numa manhã fria. Aqui no meu quarto tá tão frio que tá congelando tudo. Olha aí. Parecendo que eu tô no Polo Norte, né? Aí eu vim bem preparado, né? Um chapéu para frio, luvas, um óculos para neve, cachecol, ou exagero. Tô brincando, né, gente? É só para descontrair o visual um pouco das nossas videoaulas, mas que tá frio, tá. Ou vontade de ficar dormindo até mais tarde. Mas você pode assistir a minha videoaula aí debaixo das cobertas. O importante é entender o que nós vamos falar aqui, tá vendo? Não importa se está debaixo de um cobertor, enrolado num cobertor, na sua cama, com um celular do lado, ou um notebook, mas o importante é entender. Então, vamos lá, nesse frio danado de 2 de junho, né, a gente começando aí o nosso segundo horário. E como a gente ficou um bom tempo sem aula, uns 15 dias, 2 semanas sem aula, é importante a gente recapitular o que a gente estava vendo antes das nossas férias. Portanto, a gente vai fazer uma revisão. Acompanhe comigo aí que eu fiz uma mistura, né, de todos os nossas videoaulas, nossos estudos que nós tivemos antes da parada para as férias, para a gente ver aí o que ficou de importante, o que é preciso recapitular. Como vocês estão vendo desde o início do ano, estamos falando de reprodução humana, né? Então, para isso, a gente vai já entrando na 16ª aula, desde que paramos na escola e viemos para os computadores e telefones. Então, nós já estamos aí na 16ª aula. Ontem foi um feriadinho bom, né? Que aí a gente não voltou numa segunda, a semana passa mais rápida. E hoje, nessa manhã, segundo horário, fria, né, de 2 de junho, começamos aí nossa aula. Revisando aí o capítulo 4, que é sobre o parto e a gravidez, e o capítulo 5 que a gente estava estudando quando veio as férias, que é os métodos contraceptivos. Portanto, bora fazer essa revisão. Vamos recapitular tudo que foi importante até aqui para nós. Ok, galera? Então, acompanhe lá comigo. Ó. Nós vamos Vamos começar falando da gravidez e do parto. A gente, então, falou lá nas nossas aulas de maio, né, e abril, um pouquinho desse assunto. Falamos do parto, que a gestação humana tem 40 semanas, mais ou menos, né? E que quando vai chegando a época do parto, a mulher vai sentindo as contrações uterinas e ela não consegue controlar essas contrações, né? Em geral, a partir da 38ª semana, a mulher entra, então, em trabalho de parto. Quer dizer, 2 semanas antes do bebê vir. Mas isso pode ser antecipado, né? Hoje em dia tem muitas crianças que nascem prematuramente. Aí a gente viu aí como que são as contrações do parto, né? Quer dizer que a musculatura do útero empurra o bebê para fora do canal vaginal. Então isso que é a contração. E aí a gente viu que a mulher vai ter no processo de parto, né? Quando ela entra em trabalho de parto, várias transformações no corpo. Contrações uterinas fortes em ritmos, né? Quer dizer, de tempo em tempo ela volta, a dilatação do colo do útero, a entrada ali do útero, o abaixamento e a ruptura da bolsa amniótica, às vezes não rompe, tá? Pode, quando romper, vazar líquido ou não. E assim inicia o trabalho de parto. O bebê fica na posição que a cabeça fica voltada para o canal vaginal, para ser retirado de forma mais fácil. E a mulher pode optar pelo melhor tipo de parto, né? Aí, ó, o encaixe do bebê ali no colo do útero, que vai dilatar, então, que o colo mais grosso, à medida que vai chegando próximo do parto, esse colo vai cada vez mais dilatando, ou seja, abrindo mesmo. Ó. Aqui é fechadinho, aqui ele vai abrindo. Pela própria cabeça do feto, que vai fazendo uma pressão ali naquela região, né? A cesariana, então, por exemplo, no Brasil, a cesariana era feita
no Brasil não, no mundo, né? Mas cesariana é feita com uma frequência aí de 55%, onde se faz um corte abaixo do ventre, né? Na região do útero mesmo, para retirar o bebê. Mas o Ministério da Saúde não indica isso, indica que seja mais fácil, até mesmo para a recuperação da mulher, o parto normal. Então, a cesariana, o médico vai pegar o bisturi, aí ele vai fazer um corte aqui, né? A mulher toma uma anestesia geral, faz um corte e retira, então, o bebê. Através desse corte, depois dá os pontos lá e cicatriza. O desenvolvimento do embrião durante a gravidez, então a gente viu todas as semanas, aqui eu vou passar rapidamente, porque a gente está revisando, né? Mas como vai mudando o corpo da mulher, né? Não só a barriga, mas os seios vão ficando maiores, e lá no útero, o bebê vai desenvolvendo. Então começa algumas semanas, de repente, lá no primeiro mês já está formadinho, né? No segundo mês, você já tem um aspecto do feto mesmo, com os braços, perninhas e tudo. E à medida que vai passando aqui o corpo da mulher, e reparem o bebê, né? A cabeça vai ficando maior, de aqui no quinto mês já consegue definir o sexo, se é menino, se é menina, né? Até a mulher, então, chegar no 9º mês, ou antes do 9º mês, o bebê já nasce. A gente viu a gravidez dos gêmeos, que a gente chama também de gravidez dos múltiplos, quando vários óvulos podem ser liberados. Ou então acontece de um óvulo, um espermatozoide fecunda, forma uma célula-ovo, e essa célula-ovo, antes de implantar, ela sofre uma cópia dela mesma. Então a gente tem os gêmeos que não são idênticos e a gente tem os gêmeos que são considerados aí idênticos. Então, o ciclo menstrual, ele demora, em média, 28 dias. E lá no meio desse ciclo, a gente vai ter o quê? A ovulação, a liberação do óvulo. E algumas mulheres liberam não só um, mas 2, 3, 4. Contei para vocês que teve uma egípcia que liberou até 7 óvulos, né? E aí, quando libera mais de um óvulo, e cada óvulo é fecundado pelo seu espermatozoide, a gente tem os gêmeos fraternos, ou chamados dizigótico, que forma 2 zigotos, geralmente 2, né? Pode formar mais, mas geralmente dizigótico são 2 zigotos, quer dizer, 2 óvulos fecundando, 2 espermatozoides fecundando 2 óvulos, ou 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides. Inclusive, eles podem ser de sexos diferentes. Então, tá aí, ó. Foram liberados 2 óvulos, cada espermatozoide fecundou. Então, pode ser um espermatozoide que traz um cromossomo X, o outro espermatozoide traz um cromossomo Y, e no final você pode ter um menino e uma menina. São parecidos porque são irmãos, mas não são idênticos. Já os monozigóticos, olha o nome, um zigoto, mono, um zigoto, né? Então, você tem a formação de uma célula-ovo só, um espermatozoide, um ovócito. Fecundou, aí esse ovócito, antes de implantar no útero, né, de fazer a nidação, ele faz o quê? Uma cópia de si mesmo. E aí, 2 ovócitos, cada um, 2 zigotos, cada um implanta no útero e começa a crescer células idênticas, porque foi feita uma cópia do DNA. E aí eu contei para vocês, tem a mesma impressão digital, né? O mesmo DNA, então tudo idêntico. Só não tem o psicológico, os gostos, enfim. Mas mesmo assim são muito parecidos. As células de cada um desses conjuntos, então, vão se multiplicar e formar os gêmeos idênticos. Então, olha aqui. Um ovócito só, um espermatozoide só. Fecundou, aí eles começam a multiplicar. Em determinada parte da divisão celular, ele sofre uma cópia idêntica, tá? E aí formam os gêmeos monozigóticos. Só que a gente viu, aí só para fechar, né? Os dizigóticos, aliás, os monozigóticos, desculpa, um espermatozoide e um óvulo, formou um zigoto só que ele faz a cópia dele mesmo. Gêmeos univitelinos. Nesse caso aqui, uma única placenta, né? A
a placenta igual dos dois, cada um na sua bolsa amniótica, bolsa de líquido, e seus cordões umbilicais separados. Opa, deixa eu voltar. E aqui nos gêmeos dizigóticos, ou gêmeos fraternos, a gente tem 2 espermatozoides, 2 óvulos, e aqui até as placentas estão separadas. Está vendo que aqui uma placenta só e aqui as placentas separadas. Meninos, então, aqui a gente tem casos de gêmeos fraternos, gêmeos não idênticos, que podem ser de sexos separados, sexos diferentes, né? Ou pode ser até da mesma cor de pele diferente, um mais escuro, outro mais clarinho. E já os gêmeos idênticos, é bem nítido que não tem diferença nenhuma entre eles. São realmente cópias uns dos outros. Já tive vários alunos gêmeos idênticos que eu não sabia quem era quem, né? Era uma dificuldade só. Falava o nome, o que levantasse ali para mim era aquela pessoa. Se estivesse passando pelo irmão, não ia saber. Menino, só que tem um problema. Quando vai fazer a cópia e se dividir, às vezes essas células não se separam completamente. E a gente viu o caso dos gêmeos siameses ou coligados, quer dizer, estão ligados ainda. Em alguns casos dá para separar, se não for muito séria essa ligação entre eles, e muitas vezes a ligação é óssea, né? Ou um órgão para os dois, para as duas crianças, tipo um coração, um cérebro, para os dois indivíduos. E nesse caso, não tem como separar, porque os dois podem vir a morrer. Então, tem gêmeos siameses ou coligados que vão viver uma vida inteira associados, juntos. Eles também são chamados siameses porque eu contei para vocês a história que os primeiros gêmeos coligados e famosos que viveram, não os primeiros, mas que viveram uma vida adulta até velhice, foram de uma região que era chamada de Sião, e hoje é a Tailândia, né? A gente falou desses gêmeos aí. Então, tem gêmeos que dá para separar, como essa figura nossa aqui, ó, eles nasceram juntos, colados na região da cabeça, e separou os dois. E tem outros que não, muitos casos não. Então, esses gêmeos aí que eu estava falando, Shan e Wang, nascidos em 1800, faz muito tempo, em Sião. Então, por isso, né, siameses vem da palavra, do adjetivo pátrio lá, dessa região, que hoje nem existe mais, hoje é a Tailândia. Esses gêmeos também eram chamados chipófagos, porque eles eram unidos aqui no osso, que tem esse nome, né, do tórax. E aí estão eles. Ó. Na verdade, isso aqui não é uma foto, é um tipo retrato falado, porque nessa época nem a fotografia não era avançada. Né? Então, o que se tem é desenhos feitos por eles, por alguém que fez. A gente viu a importância da amamentação, que o leite materno, gente, fornece os primeiros nutrientes e anticorpos para o bebê. Não é a mesma coisa o leite de caixinha, ou o leite de saquinho, o leite da vaca em si, não tem os mesmos anticorpos. Ele é produzido pelas glândulas mamárias da mãe, né? E é muito importante para o desenvolvimento do bebê. Quem estimula a produção e a liberação desse leite são os hormônios femininos, o estrógeno, e quando a mulher está no processo de amamentação, vai ter a ação também a prolactina. O estrógeno e a progesterona já são hormônios que a mulher produz durante a vida toda. A prolactina, que vai liberar esse leite, né? Vai produzir e liberar esse leite, é produzida principalmente quando a mulher está no processo de amamentação. E a gente viu que enquanto a mulher estiver amamentando, a prolactina vai fazer com que a mulher continue liberando este leite para o bebê. Aí está o processo da mama, né? Mostrando aí que tem muita gordura na mama, e mostrando também por onde sai, né? Os ductos mamários, por onde o leite vai sair.
A gente viu que durante os primeiros dias, depois que o bebê nasce, né, depois do parto, a mulher não produz o leite em si, ela produz uma substância amarelada, transparente, chamada colostro, né? Esse colostro, depois ele vem a virar o leite materno, que é rico em proteínas, minerais, vitaminas, o colostro, né, tem tudo isso. E quando comparado ao leite materno, e ajuda o sistema imunitário, que ele tem anticorpos. Aí o leite materno, o colostro vai ser substituído pelo leite materno. Então o leite materno vai ser o alimento para criança até quando ela puder aí. Por isso existe uma grande campanha e incentivo do governo, né, para as mães amamentarem os seus bebês com o leite materno. Que aí a criança nasce mais saudável, não precisa ir para hospitais, postos médicos, enfim, né? E também evita a mortalidade infantil. Um outro hormônio que também atua na produção do leite é a ocitocina. A gente falou da ocitocina lá quando a gente estudou o hipotálamo, né? Que durante a amamentação ele traz para a mãe umas vantagens. A mãe, quando ela amamenta o bebê, né, ela tem várias vantagens. Uma delas, inclusive, é evitar o câncer de mama. A mama, que é estimulada a produzir leite, dificilmente ela tem algum nódulo para desenvolver para câncer. Então é importante estimular. Por isso esse tanto de campanha, né? É bom para a mãe, é melhor ainda para o bebê. E a Organização de Saúde recomenda que os bebês sejam alimentados, inclusive, com leite materno, até pelo menos 6 meses de idade. Então, até pelo menos 6 meses de idade é importante essa amamentação pelo leite materno. E o Ministério da Saúde recomenda até os 2 anos de idade para a criança ser amamentada com leite materno. Por isso aí a importância de amamentar. E, finalmente, chegamos no capítulo que estávamos vendo antes da parada para as férias, que é dos métodos contraceptivos, os métodos de evitar gravidez. Vamos relembrar o que nós vimos, e hoje a gente tem 2 aulas, então a gente vai dar continuidade a esses métodos. A gente parou em determinado método e hoje mesmo a gente continua nesses métodos contraceptivos. Dá uma olhada aí nessa imagem, a gente já vê vários métodos. E aí a gente fala assim, são vários, mas como escolher o melhor método, qual que dá para ser utilizado por qualquer pessoa, né? A gente viu durante a aula várias respostas para essas perguntas. Existe um método mais eficaz, um menos eficaz, né? A gente viu que sim. Eles servem para quê, então? Para evitar a gravidez indesejada. E a gente já falou, né, num outro capítulo antes desses 2, que a gravidez indesejada, principalmente a gravidez na adolescência, pode comprometer a vida inteira de uma pessoa. Por isso, é muito importante os cuidados com o sexo para evitar a gravidez e também as doenças sexualmente transmissíveis. Então, é importante que os casais eles conversem entre si para escolher a melhor maneira, né? O melhor método para evitar a gravidez. Falamos que essa responsabilidade, às vezes, é comum ficar para a mulher, mas que o homem também tem a importância, porque nenhuma mulher faz filho sozinho, né? Então, não fica só para a mulher escolher o método. Na verdade, deveria ser o casal. E aí a gente está vendo os tipos de métodos, né? Tem os métodos naturais, que consistem em tabelinha, temperatura, comportamento do corpo. Tem os de barreira, como a camisinha feminina, a camisinha masculina, o diafragma com espermicida. Tem os hormonais, que a gente vai ver hoje no terceiro horário, aí a gente começa a nossa aula aqui, né? Pílulas que podem ser tomadas, ou hormônios que podem ser injetados através de seringa, implantes, adesivos, anel vaginal, os cirúrgicos, que correspondem à vasectomia lacteadora, e os intrauterinos, que é um dispositivo colocado no interior do útero. Então, aqui a gente tem imagens de alguns deles. Ó.
o implante, o espermicida, o diafragma, o anel vaginal, a pílula anticoncepcional, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, camisinha masculina, camisinha feminina e adesivos. Esses adesivos liberam hormônios, a gente vai ver daqui a pouco. Métodos naturais, né? Quais são esses métodos para evitar a gravidez? Métodos comportamentais também. A gente tem vários métodos que têm as seguintes vantagens. Você não precisa usar nenhuma substância, são gratuitos, né? Não causam problemas de saúde, mas existem as desvantagens, que depende de uma disciplina muito rigorosa, do conhecimento do corpo, muito importante, né? Não pode ter, por exemplo, oscilações do ciclo menstrual, né? Então, são vários. A mulher tem que conhecer muito bem o ciclo menstrual. Então, a gente já viu um que é chamado de calendário, ou tabelinha, em que a mulher calcula o dia fértil a partir da metade do ciclo, né? Ou seja, se o ciclo é 28, então no 14, ela provavelmente vai estar ovulando. E aí a gente conta 3 dias antes, 3 dias depois, para a gente fazer uma margem de erro. Porque a mulher pode ovular antes, pode ovular depois, então a gente faz essa margem. Essa margem da ovulação, dos 3 dias antes, 3 dias depois, é o período mais provável dela engravidar. Por isso nós chamamos esse período de período fértil. Aí nós vimos aí como que a gente faz esse cálculo, imaginando que uma mulher tem uma menstruação no dia 12, né? Então, a gente calcula aí 28 dias. O ciclo menstrual dela é 28 dias. Então, se a gente contar, o 14º, que é a metade do ciclo menstrual, daria aqui no 26, né? 12 mais 14, 26. Esse seria o dia provável da ovulação. Só como a gente faz a margem de 3 dias antes, 3 dias depois, ela pode estar ovulando no 23, no 24, no 25, ou ela pode estar ovulando no 27, no 28 e no 29. Então, todos esses dias que vão do dia 23 ao dia 29 é considerado o período fértil. O que quer dizer isso? Se a mulher não usar nenhum anticoncepcional, ela corre um sério risco de engravidar. A gente viu que tem um outro método, que a mulher tem que medir a temperatura do corpo dela, né? Essa temperatura varia quando ela está no período de ovulação, né? Diminui cerca de meio grau ou aumenta 0,3, 0,8 graus nos dias seguintes após a ovulação. Então, ela vai medir, fazer um gráfico mostrando aí, ó, que no 14º dia, que é o dia que ela ovula, por exemplo, a temperatura cai, né? Depois a temperatura sobe picos, aumenta. Então, nesse dia que a temperatura dela cai, é um provável dia que ela tenha ovulado. E vimos também que tem um método que a mulher vai conhecer o muco vaginal, né? Então, o muco vaginal, quando ela não está no período menstrual, no período fértil, desculpe, num período infértil, esse muco vaginal, ele escola muito fácil. Ela faz assim com os dedos, né? E aí, quando ela faz assim, ó, o muco descola, desprende, ele não fica tipo um elástico, né? Fica uma gota em cada dedo. Só que se ela estiver no período fértil, esse muco, ele fica muito mais pegajoso. Então, é como se fosse uma gosma que não solta dos dedos, não separam-se nos dedos. Ela fica muito mais viscosa, tá? Como uma cola mais densa, vamos dizer assim. E aí dá para a mulher, então, sentir se ela está no período fértil ou não, conhecendo esse muco. E aí nós vimos o método de barreira, que são as camisinhas. Vimos que esse é um método super seguro, um dos mais seguros, e além do mais, eles previnem as doenças sexualmente transmissíveis também. A camisinha masculina, né? Que também é conhecida como camisa de Vênus, e evita também as infecções sexualmente transmissíveis, como AIDS, sífilis, que a gente vai ter um capítulo todo para a gente estudar sobre essas doenças. Vale lembrar que é preciso reconhecer, saber se a camisinha está em bom uso, né? A data de validade e o símbolo do Inmetro,
que é esse símbolo aqui, ó, né? Que mostra que ela foi aprovada nos testes de segurança. Ela é colocada no órgão masculino ereto, em ereção, né? Evitando o acúmulo de ar na ponta, para não estourar. E depois que o homem ejacula, o homem dá um nó na camisinha para não escorrer o esperma, que pode ter doença, vírus ou alguma bactéria, né? E aí é jogada no lixo. Tem menos comum também, aí é preciso lavar as mãos, né? Descarta. E tem a camisinha feminina, que é um pouco maior, ela tem 2 anéis, um fundo, lembra muito uma espécie de um coador. Tanto a masculina quanto a feminina é distribuída gratuitamente nos postos de saúde. Então, a masculina tem esse anel aqui, ó, que é colocado pela própria mulher no interior da vagina, ele vai lá no fundo, né, da vagina, evitando que o homem ejacule de forma a cair o sêmen no útero. Então, ela fica colocada aqui a abertura e aqui a tampa, vamos dizer assim, fundo, né? E aí, depois que o homem ejacula, ela também é retirada do canal vaginal e jogada no lixo. Aí a forma de colocar, a própria mulher coloca, encaixando um anel fechado lá no fundo. E vimos, por último, finalizando a nossa aula, a gente viu o diafragma. O que é o diafragma? É como se fosse uma capa de borracha que é introduzida no canal vaginal, no colo do útero, né? E geralmente a mulher mesmo consegue colocar, não precisa de um médico. É comprado em farmácias também, tá? Ele não pode ser utilizado por mulheres virgens porque, lembra, tem o ímen. Então, como é que ela vai introduzir no canal vaginal se tem o ímen ali que fecha o canal? Então, já em mulheres que já tiveram uma relação sexual ou perderam o ímen por alguma razão, né? Então, após a relação sexual, o homem, então, por exemplo, ejaculou, esse sêmen ele vai ser barrado pelo diafragma, e aí a mulher fica com ele, com o diafragma lá, até 8 horas depois da ejaculação. Após esse tempo, ele deve ser retirado, lavado com água e sabão e guardado num estojo próprio. Quando você compra, ele vem com o próprio estojo. Esse método não muda o ciclo menstrual da mulher, não interfere nada, ela vai menstruar, vai acontecer a mesma coisa, só que ele não protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Olha aí o diafragma, né? Então essa capinha aqui que é colocada aqui no colo do útero, na entrada do útero, e fecha essa entrada do útero de forma que o espermatozoide não suba por aqui. E além de fechar, pode ser também que tenha até uma pomada antiespermicida, ou espermicida, né? Antiespermatozoide, ou espermicida, que é colocada dentro do diafragma, que em contato com essa pomada, os espermatozoides morrem. Então, é um creme, né? Como se fosse uma pomada mesmo. Coloca lá. E aí, hoje em dia, os diafragmas, eles vêm até com esse suporte aqui, que é um suporte para facilitar a mulher introduzir o diafragma no canal vaginal. Ok, meninos? Então, galerinha, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês... Deixa eu encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aí, agora a gente vai para o Hangout, vai voltar lá para o chat, porque se vocês tiverem alguma dúvida dessa revisão, a gente vai tirar elas agora, certinho? Então, um abraço, já estamos indo para lá, e lá a gente discute, e depois voltamos com o terceiro horário para mais uma aula sobre métodos contraceptivos, continuando essa parte aqui que a gente já viu, dos métodos naturais e de barreiras. Agora está faltando os métodos hormonais e cirúrgicos, né? Então, vamos para lá.